Olá, estamos ao vivo, já há 8 segundos, papei mosca aqui. Estamos ao vivo, tudo bem, galera? Boa noite, boa quarta-feira, Happy Wednesday, Happy Hump Day. Inclusive, eu ensinei a expressão Hump Day, uma curiosidade aqui, né? Lá nos stories hoje, lá no Instagram, que Hump Day é a mesma coisa que quarta. Depois você ficou curioso, vai lá, dá uma olhada. Então a galera tá chegando aqui. Vamos lá, os avisos. Primeiro aviso, para quem está me assistindo nesse exato momento pelo YouTube, tá? E quer participar da nossa próxima aula ao vivo, porque essa aula já aconteceu ao vivo, tem um link aqui na descrição para você clicar nele e aí você vai se cadastrar na comunidade de inglês da Cíntia. E aí, uma vez que você faz parte da comunidade de inglês da Cíntia, você vai receber por e-mail, você vai ser avisado por e-mail quando tiver as aulas ao vivo. Nesse momento agora, né, que eu tô fazendo essa aula, as aulas estão saindo, eu tô fazendo essas aulas às quartas-feiras, às 8 horas, horário de Brasília. Pode ser que isso mude, se você está assistindo esse vídeo, né, muito depois que ele foi publicado, pode ser diferente. Então faz o seguinte, se cadastra aqui no link na descrição para participar da comunidade, você que quer conteúdo, quer até mesmo fazer perguntas ao vivo, porque daqui a pouquinho, né, depois no final da aula, a galera vai fazer perguntas, vou corrigir frases, então a gente vai interagir bem aqui. Então se você quer participar disso, sabe, dessa comunidade, aprender inglês mesmo, estudar, clica aqui, porque aí eu vou te avisar quando a gente tiver nossa próxima aula. Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula agora numa terça-feira, muito provavelmente amanhã temos a nossa próxima aula, que é quarta, ao vivo. E aí, para você ser avisado, receber o link para participar da aula, você tem que estar cadastrado aqui nesse link da descrição. É o primeiro link aqui na descrição, tá? E vamos esperando a galera aqui ao vivo. Quem tá ao vivo, vou responder dúvidas, vou corrigir frases junto com vocês. Eu quero trazer assim o máximo de conteúdo mesmo para vocês conseguirem fazer suas próprias frases, entenderem quando uma pessoa usar essas palavras, essas regrinhas, porque é aquilo, gente, é estudar de pouquinho em pouquinho, né, como é que fala? É de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Então é você estudar vários assuntos que com tudo isso você consegue ter uma conversa em inglês. Então é isso mesmo, é você olhar mesmo no micro, né, tipo, pouquinho por pouquinho, para depois quando você vê no macro você ter bastante conhecimento. Então, a ideia da aula aqui hoje é fazer vocês saírem daqui entendendo isso e sabendo usar. Então, a gente já vai formar nossas frases, vou corrigir. Eu quero mesmo dar assim, o máximo de conteúdo para vocês e ajudar vocês mesmo a entender isso. Beleza? Eu vejo que muita gente tem dificuldade nesse assunto que a gente vai falar hoje, que são comparative and superlative adjectives. Então, vou falar dos adjetivos hoje, porque também tem os adverbs, mas vamos falar de adjetivos, tá? Então, no comparativo e no superlativo. E, claro, se você tá vendo aqui pelo YouTube, você pode passar mais pra frente, né, pra você ir direto pra quando começa a aula. Vai procurando onde começa, porque agora a gente tá esperando a galera chegar, a galera da comunidade, né, que tá entrando, tá recebendo o link pra entrar. Tá entrando aqui, ó, a galera já tá entrando. Camille, a Valéria, Arthur, Cibele. Oi, Cibele! Cibele tá aqui. Angélica, tô gostando de ver, hein? Me fala aí de onde vocês estão assistindo a aula, de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão, né? Vamos batendo um papo aqui enquanto a galera entra pra gente começar a nossa aula. Vai me falando aí. E também, gente, vocês que estão chegando agora, já compartilha também essa aula, né? Compartilha aí para outras pessoas verem também. Clica aí no botão de compartilhar. Cadê vocês? Ah, tô vendo. Temos a Mari, a Nathanie, acho que é Nathanie. New York, baby. I'm from New York. Come on. Mari do Rio, Thaís, o Júnior,
Gabriel da Bahia. A Luana falou hi. Alana, oi. Palmas, Tocantins, Massa, Rio, Guarulhos. Thaís assistindo aula na aula. Eu mesma. Bahia. Legal, Graziela, seja bem-vinda, Graziela. E, gente, vão me falando também que assuntos vocês têm mais dificuldade no inglês, sabe? Tipo, que assuntos vocês querem que eu traga para a próxima aula? Porque a minha ideia aqui é trazer, entendeu? E na ferida, trazer o conteúdo que vocês estão precisando mesmo. Então, vai me falando que eu já vou anotando aqui, ó. Já tem até um papelzinho aqui para ir anotando os assuntos que vocês mais precisam. A Tainã, de Minas Gerais. A Grazi é de Campo Grande. Ó, Arthur de São Paulo. Agatha de São Paulo. Larissa de Curitiba. É que tem um delayzinho aí pra vocês. Vamos vendo aí também. Quando a produção falar que pode começar, a gente começa. Ó, a Agatha falou present perfect continuous. E, gente, pensa também nos assuntos, por exemplo. Às vezes vocês têm vários assuntos que vocês têm dificuldade ou não sabem, mas pensa naquele assunto que vai te ajudar em mais... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, eu tenho um assunto que eu tô meio difícil, mas eu quase não vou usar essa estrutura, ou eu quase não vou usar esse tipo de vocabulário, é bem às vezes. Agora tem uma palavra que todo dia, ou então tem uma regrinha de gramática que todo dia, toda vez que eu vou falar uma frase eu preciso dela, então ela vai ser muito mais útil, entende? Por exemplo, present perfect continuous, te contar um segredo. A gente não usa tanto. Então, assim, não precisa surtar muito com present perfect continuous. A gente usa, assim, óbvio que usa, mas não usa tanto como simple present, como present perfect. Então, se você não tá boa também no present perfect, tem que ser antes do present perfect continuous. Entende o que eu tô falando? Olha a Angélica do Peru. Ó. Maria de Cachoeiro de Itapemirim. Gabriel falou, cheguei atrasado. Tá na hora. Just in time. João Pessoa. Tarará. João falou conectivos, tipo linking words, né? As palavras que... Isso é legal também, a gente pode falar sobre isso. Isso aí a gente usa bastante, né? Simple past, a Gabriela falou. Simple past usa demais, gente. Espirrou usou simple past. Porque tudo que você conta que já aconteceu, que é basicamente tudo, quando a gente vai passar informação, ela já aconteceu, né? Tudo é história, digamos assim. Então a gente usa simple past. Então simple past de fato é muito importante e tem bastante gente com dificuldade. Como usar o have ou had? Como dizer as horas, dizer as datas? Torcendo pra internet não cair, a Keila. Vai cair não, hein? Segura essa internet aí. Arthur falou que a maior dúvida dele ainda é o get. Nossa, dá pra fazer uma aula só sobre get. Tem tanta coisa sobre get, de fato. Mas o get é aquele negócio, é você também não surtar, é você aprendendo um pouquinho de cada vez. Não tem como você eu vou sentar aqui e eu vou aprender tudo sobre o get. É difícil, você tem que ir aprendendo conforme você vai usando, sabe? Paracambi, interior do Rio. Eu sei onde é Paracambi. Paracambi é perto de Campo Grande, não é? Um pouquinho mais. Eu sei onde é Paracambi. Eu lembro que tinha um trem. Minha maior dúvida é o verb to be no passado. Was, were, que inclui também o simple past, né? Que inclusive muita gente troca quando usar o was, were e quando usar o did. Inclusive é uma coisa que entra no simple past. A Maria falou que já tá com caderno e caneta na mão. Isso aí. Fala pro pessoal. Já podemos começar então? Esperar mais uns 3 minutos. 3 minutinhos? Então tá bom, então a gente vai esperar. O pessoal tá entrando, né? Só pra poder dar a oportunidade também do pessoal entrar. Que a galera vai recebendo, sabe? O link pra participar, então não é todo mundo que recebe de uma vez. E pra quem tá no YouTube, né? Sim, eu falei. A Priscila falou que a última estação de trem é o Paracambi.
Ah, depende. A que eu pegava era Santa Cruz a última. Acho que Paracambi é uma outra linha, né? Digamos assim. Papos de Rio de Janeiro. Sibeli tá só na guarda. Fica aí na guarda, hein, gente. Hi, teacher. Hi. How are you? Good night. Good evening. Ó, já uma dica aqui boa do Carlos, ó. Good evening, everyone. So, good evening é mais quando você tá chegando no lugar, mesmo que seja à noite. Good evening é pra cumprimentar. E good night é pra você dar tchau pras pessoas. Good evening. That's it. E aí, mais pra dar tchau, mais have a good night, né? Ou só good night, mas é muito comum have a good night. Podemos começar? Temos o aval para começar. Então vamos lá. Então bora lá, galera. Deixa eu pegar aqui minha apresentação que eu preparei aqui para vocês com alguns exemplos para ficar bem claro para vocês conseguirem visualizar. Tá tudo certo aí Tá rodando bem? Estão me escutando, me vendo? Tudo ótimo, então. Então vamos lá. O que são comparative and superlative adjectives? São adjetivos em que a gente vai usar tanto comparando coisas ou falando que ela é a melhor de todas, a maior de todas, sabe? Então no português, inclusive, temos o comparativo e o superlativo, desculpa. Então, por exemplo, essa garrafa é maior que essa, maior do que essa. Isso aqui não é uma garrafa, mas enfim, beleza. Maior do que essa. Ou essa é a maior garrafa de todas, enfim. Então, isso que é o comparativo e o superlativo. O comparativo está comparando e o superlativo é, digamos, o maior de todos, o melhor de todos, the best. Pensa assim. E aí a gente vai aprender algumas coisas da estrutura e de como a gente inserir na frase esse adjetivo com o superlativo e o comparativo. Meu óculos está bem sujo. Então, vamos começando aqui. Gente, e enquanto vocês estão assistindo a aula, vão colocando suas dúvidas aí, entendeu? Porque até mesmo no meio da aula eu vou dando uma olhada nas dúvidas de vocês, porque às vezes é uma dúvida já daquele assunto, que aí já fica melhor de eu sanar, tá? Então vai deixando as dúvidas de acordo com o que eu tô explicando. E aí no final a gente vai formar frases, vou também conferir as frases de vocês, então bora lá. Primeiro vamos falar dos comparative adjectives. São os adjetivos para você comparar as coisas. Então, para que ele serve? When you're comparing things, especially two things, two objects, two people. Então, quando você está comparando coisas, especialmente duas coisas. Então, duas pessoas, duas coisas, dois momentos. Quando tem uma coisa e outra e você está comparando eles dois. Um é mais isso, o outro é mais aquilo. Tá? Essa é a ideia quando você fala do comparative. E aí, qual é a estrutura? Agora falando da estrutura de como a palavra é escrita, né? Você sempre tem que pensar que você tem aquele adjetivo, você tem que pensar no que eu estou descrevendo aquilo. É legal, então eu quero falar que é mais legal. Bonito, eu quero falar que é mais bonito. Sempre vai partir de um adjetivo, porque a gente está falando sobre adjetivos aqui. E aí você já tendo o seu adjetivo, eu já sei como fala legal em inglês, nice. Eu já sei como fala bonito em inglês, pretty. Eu já sei como fala alto em inglês, tall. Então eu já sei como fala tudo isso, eu já tenho um adjetivo. Aí sim eu pego esse adjetivo e a partir dele nós vamos conseguir expressar essa ideia de ser mais aquilo, ser mais isso, tá? E aí, tendo o adjetivo, por exemplo, o adjetivo aqui é nice. E aí eu tenho duas opções quando eu tenho o comparative. Ou eu adiciono esse ER to the adjective. Então eu adiciono esse ER, é uma partículazinha no final, né? Ao adjetivo. Então, por exemplo, nice, que é legal, se eu quiser falar que alguém é mais legal do que o outro, ou isso é mais legal do que isso, fica nicer, nicer, tá? Porque o adjetivo já é nice, nicer. Como já tem o eu não preciso adicionar outro tá? Mas se não tivesse, eu peguei logo o que já tem, né? Então, se não tivesse, eu iria adicionar o Ou você vai colocar o more na frente do adjetivo. Então, alguma coisa que é, por exemplo,
interesting or interesting. Pode falar dos dois jeitos. Eu não gosto de interesting. É uma coisa pessoal, tá? Você pode usar interesting, não gosto. É interesting pra mim. Então, alguma coisa é interessante. Interessante é um adjetivo, interesting. Aí eu quero falar que isso é mais interessante do que aquilo. Esse livro é mais interessante do que esse outro livro. Aí eu posso botar, por exemplo, more, tá? E não ER no final, como a gente viu ali. Então, você tem essas duas opções. Ou adicionar ER no final do adjetivo, ou colocar o more antes. Mas aí, tipo, não é tudo junto não, né? Assim não. São duas palavras separadas, tá? Mas, Cíntia, aí vem a pergunta. Já sei que vem a pergunta. Cíntia, tá bom. Tem as duas opções. Mas quando que eu uso cada um? Pra que serve cada um? Tem uma regra? Ou eu posso simplesmente, quero escolher ER. Não, você não pode escolher... Acho que ia ser fácil, sim. Inglês não deixa a gente escolher. A língua não deixa a gente escolher. A gente tem que fazer o que ela manda. Então, você tem duas opções, certo? Deixa eu ver se a gente vai nas opções primeiro. Vamos primeiro olhar alguns exemplos. Acho que vai ser melhor. Aqui temos alguns exemplos de frases onde eu estou comparando duas coisas ou duas pessoas, tá? Por exemplo, primeira frase. She's nicer than your friend Monica. She's nicer than your friend Monica. Então, ela é mais legal do que a sua amiga Mônica. Então, eu tô falando com alguém... não. Ela é mais legal do que a sua amiga Mônica. É mais divertida, mais legal. Que mais legal em inglês, em português é tão estranho, né? Mais legal. Mas é isso, é nicer. Tipo, mais legal. Muito mais legal. E aí, o que eu faço? Eu pego o adjetivo, legal, adiciono ER e eu coloco uma outra palavrinha que é than. Se eu tenho aqui logo em seguida a outra coisa que eu tô comparando, eu uso esse than. O than, ele substitui a parte em português que fica do que, né? Então, ela é mais legal do que sua amiga Mônica. Então, than tá no lugar disso daí. É só você pensar assim. E, gente, é o than, repete, than, com o som do TH e a boca é mais aberta. Than, tá? Esse é o do que. Porque muita gente acaba confundindo o than com o then, tá? Só que esse then aqui, ele quer dizer, por exemplo, então. Tipo isso, dando uma tradução. Então, pode ter outras traduções também, tá? Então, I was talking to my mom, then you don't know what happened. Então, eu tava falando com minha mãe, então você não sabe o que aconteceu. Sabe, esse, né, a gente tá contando uma história, então aconteceu isso, tá? Então tem um sentido completamente diferente. Aqui, quando você tá falando de comparatives, a gente tem que usar o than com a. Lembra disso? Than com a. E se a gente já tem alguma diferença de pronúncia? Then, a boca é um pouco mais aberta, e then é um pouco mais fechada, porque os sons são diferentes, mas eu aconselho você, se você não tá num nível muito avançado, não se preocupa com isso, tá? Then. Não fica muito surtado com isso, porque o contexto vai dizer tudo, tá? E não... Se você pegar uma pronúncia e produzir e falar ela para as duas palavras, você não tá cometendo um crime, não, tá? Claro que é sempre bom a gente melhorar e falar o mais certinho possível, mas isso não tem que ser sua preocupação se você ainda não é super avançado. Então, she's nicer than your friend Monica. Ou eu posso falar, por exemplo, I'm taller than my brother. I'm taller than my brother. Então, eu sou mais alta do que o meu irmão. Alta. Como é que é alta? Tall. Então, I'm taller, eu sou mais alta do que meu irmão. Viu? A frase é até bem simples, I'm taller than my brother. Sou mais alta do que meu irmão. A rose is more beautiful than a daisy. Então, uma rosa é mais bonita do que uma margarida. E aqui, eu usei more. Cíntia, eu poderia fazer isso daqui, Beautiful. Não, porque eu não sei nem como é que vai falar isso. Então, você vai fazer more, tá? Aí eu já vou explicar por que esse é more e não boto ER. My house is bigger than yours. Minha casa é maior do que a sua. E você vê que no português também tem algumas regrinhas, né? Você fala maior, melhor ou mais grande.
maior, sabe? Pensa que essas regrinhas são a mesma coisa do português. Então aqui eu não falo more big, eu falo bigger. Her hair is longer than yours. Então o cabelo dela é mais longo do que o seu. Viu? Esse than sempre fica do que. Joey is more polite than you. Então o Joey, ele é mais educado do que você. Essa frase dói, né? Joey is more polite than you. Então aqui alguns exemplos de algumas frases. E aí vamos para quando usar um e quando usar outro. Bom, eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Se não aparecer quando eu aumentar, me falei, tá? Eu aumentei aqui para vocês verem melhor. Vocês vão ver que tem algumas regrinhas. Por exemplo, one syllable, uma sílaba. Aí eu vou colocar R. Esquece aqui superlative, tá? Finge que não existe, só comparative, que a gente vai chegar lá ainda. Então, se tiver uma sílaba, eu adiciono R. Se tiver two or more syllables, aí eu boto more. Só que se tiver two syllables ending in Y, aí eu tiro o Y, boto I e adiciono ER. Sabe, tem muitas regrinhas minuciosas. E se você... Não sei, meu conselho, não grava isso. Não vai ter, super necessidade enquanto você tá aprendendo o inglês. Você tá começando agora a entender comparativo e superlativo. Don't panic. Qual é a minha dica? Digamos, é um hack, uma coisa pra você ter que pular isso. Se tiver até... Opa, aqui é O, não é P. Up to 5 letters. Tudo errado, né, Cintia? Meu Deus, comeu um monte de letra. Vamos lá. Up to 5 letters. Você coloca... ED, de onde eu tirei isso? ER. Então, up to 5 letters, you add ER to the adjective. Então, se tiver até 5 letras, o seu adjetivo adiciona ER. Se tiver 6 letras ou mais, se já tem 6 ou mais, você adiciona o more antes, tá? Cíntia, vai funcionar para todos os adjetivos do mundo inteiro? Não, né? Porque é uma regrinha, digamos, como é que eu vou explicar? Se essa regra funcionasse para todos, não ia ter todas essas regras aqui. Mas, mais fácil de lembrar, né? Com certeza. E vai funcionar para quase todos. E ainda digo mais, vai funcionar para provavelmente todos o que você vai usar inicialmente. Você não vai usar adjetivos super mirabolantes. Então vai funcionar, tá? Então pensa aqui, ó. Fast tem 4 letras, ER. Young tem 5 letras, ER. Nice, 4, ER. Strange é uma exceção, por exemplo. Strange tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que você adiciona ER. Então aí você já lembra, strange é uma exceção. Big, hot, happy, tá? Happy, por exemplo, tem, 5. Aí você adiciona ER, só que tem que lembrar que o Y troca pelo I. Famous, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, eu boto more. Beautiful, com certeza tem mais, bota more. E aí tem algumas exceções, né? Que são, mas acho que são só essas duas, não, na verdade tem mais uma, que é o for. Tem a exceção do good, que vai para better, não é more good e nem é gooder, é better. E tem o bad, que vai para o worse, tá? Better and worse. Essas são bem usadas, então acredito que vocês devam conhecer. Então essa é a regrinha, tá? Então voltando aqui até para vocês verem, nice, só tem 4 letras. Volta pelo... Volta por aqui, né? Senão não vai, né? Beleza. Então, nice só tem 4. Você pensa que é o adjetivo, tá? Sem nada. Adjetivo sem nada. 4, adiciona o ER, mas já tem E. Tall, tem 4, adiciona R. Beautiful, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. More. Palavras, adjetivos muito grandes. Expensive, interesting, beautiful, tá? Bigger, tem uma regrinha que você dobra a última letra. Deixa eu ver até se tem aqui, One syllable consonant plus short vowel consonant. É um conceito meio complicado, mas enfim. Se a última letra for uma consoante e antes tem uma vogal, aí você dobra essa letra. Por exemplo, big termina com uma consoante e antes tem uma vogal. Aí você dobra o G.
Hot termina com uma consoante e antes tem uma vogal, você dobra. Se a gente for, por exemplo, em fast, fast termina com uma consoante, mas antes tem uma outra consoante, então você não dobra. Beleza? Famous termina com uma consoante, antes tem uma vogal, só que ele não é ER, ele é more, então já não funciona essa regrinha. É só para os que você já sabe que tem que adicionar ER, tá? Eu sei que pode parecer muita informação, mas eu só digo uma coisa, quando eu aprendi isso, eu não saí, aprendi como funciona, então quer dizer que todos os adjetivos vai ser rápido. Pensei na frase, já vou fazer. Não, é assim mesmo, nice, 1, 2, 3, 4, nicer. É assim, até você usar a palavra nice tantas vezes que já vai sair automático. Por exemplo, você fica pensando que a palavra grande é uma exceção da língua portuguesa e você tem que falar maior e não mais grande? Não, porque já é tão comum para você. Tudo bem que às vezes sai errado. Às vezes sai o mais grande. Mas é tão automático pra gente, porque a gente fala tanto essa língua. Quantas vezes na sua vida você já falou a palavra maior? Muitas. Porém, quando você era criancinha, comparado com hoje, quantas vezes você já tinha falado a palavra maior na sua vida com 4 anos de idade? 5. Pouquíssimas vezes. Então você falava mais grande o tempo todo. Porque a minha casa é mais grande que a sua. Por quê? Porque você falou poucas vezes aquela palavra. Então não deu tempo daquilo se tornar natural ainda, sabe? Então, é isso. Don't panic, right? You just have to use the words and you get used to it. Você tem que usar as palavras para se acostumar com elas, tá? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aqui nos comentários. Pra eu ver se vocês estão entendendo. Cíntia, muda no afirmativo ou na negativa? She is nicer, por exemplo. Ela é mais legal, ela não é. É só botar she is not, she isn't. Você vai mudar no verbo, né? Não no adjetivo. Mônica e Joey, lembrei de Friends. É verdade, né? Usem nomes de Friends. E o biggest, calma, esse é o superlative, hein? Estamos falando de comparative. Deixa eu ver. Cíntia, eu ouvi você falar sobre a ação de hoje e vi que você pronunciou o T com som de R. No Activity. Tá. É o que a gente chama de flap T. Se eu falar sobre isso vai ficar muita coisa agora. Mas você pode me fazer o quê? Se você tiver com muito tico-tico na dúvida, bota no Google flap T. Flap T é F-L-A-P e o T bota maiúsculo, flap T. Isso acontece no inglês americano, tá? Você vai ver, isso é muito comum. Tem algumas regrinhas, enfim, você pode dar uma procurada lá também. Mas aí, vocês estão entendendo, né? Tá tudo certo. Tá, vocês estão prestando atenção. Agora, vamos para o... Provavelmente quando eu acabar de falar, eles vão mandar os comentários. E numa pergunta, a parte do adjetivo, do comparative, não muda nada. O que vai mudar para a pergunta é a parte do verbo, tá? É a parte da estrutura da frase em si. Aí é só você saber fazer uma pergunta. Por exemplo, she is nicer than you. Is she nicer than you? Basicamente você trocou aqui o substantivo com o verbo, tá? Aí vai depender também de como está a sua estrutura. Eu não entendi muito bem. ER or more, como usa? Então, é aquelas regrinhas que eu falei. Principalmente você se atenta à quantidade de letras. Tem as suas exceções, tem as suas outras regras, mas de maneira geral, se você usar essa daqui, já vai ser um grande adianto. Então, se a palavra, o adjetivo tem até 5 letras, adiciona ER. Se ela tem 6 letras ou mais, você coloca o more antes do adjetivo, tá? Então, aqui, ela é mais legal do que a sua amiga Mônica. She is nicer, porque nice só tem 4 letras. Então, eu adiciono ER, then. Sempre lembra, tem que colocar o then se você tem a coisa com a qual você está comparando depois, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo,
Vocês estão falando lá sobre a amiga Mônica, sobre ela, blá blá blá. E aí você fala, ah não, ela é mais legal. Só que ela falou só isso, ela é mais legal. Vocês já sabem do que se trata o assunto, vocês tá inserido no contexto. Aí você pode falar, she is nicer. She's nicer, tá? Ela é mais legal. Aí se eu tenho mais legal que a sua amiga Mônica, aí sim eu tenho que botar o than. Than your friend Mônica. Mas Cíntia, eu quero falar só que ela é mais legal. Eu falo she's nicer than? Não. Se tem o than, você tem que continuar. Tem que ter com o que você está comparando depois, tá? Your friend Mônica. Deixa eu tirar aqui o vermelho para não ficar confuso. Entende? Depois a gente vai fazer frases sobre eles. Agora vamos para o superlative. Deixa eu ver aqui vocês, que agora vocês vão começar a falar. Lembra que para comparar as coisas é o than com a. Lembra disso, tá? Beleza. Agora vamos falar do superlative adjectives. Então, os adjetivos no superlativo. E aqui eu botei uma definição que é the best of all. The best of all. Então, é o melhor de todos. Claro que o melhor já é um adjetivo, né? Não é uma descrição. Mas sempre pensa, o melhor. Aí o melhor vai depender do seu adjetivo. O mais legal, o melhor, o mais caro, o mais interessante, o pior, né? Temos o pior também. Ah, inclusive, eu falei, né, da exceção do bad, tá? Então, good vai para better e bad vai para worse, tá? E aí, você tem duas opções, novamente. Ai, Cíntia, por que duas opções? É a vida. E aí, você tem duas opções. Uma é adicionar est to the adjective. Então, por exemplo, o adjetivo nice vira nicest. Então, aqui a gente já tem o e, então não precisa adicionar outro. Mas se não tivesse, adicionaria est. Or you put most in front of the adjective. Ou você coloca o most na frente do adjetivo. Então, não é tão difícil assim você lembrar, porque ele meio que segue a mesma regra do comparative. São só partículas diferentes. Lá, ou você adiciona er, aqui você adiciona est, ou coloca more, aqui é most. Só que muita gente confunde esse more com most, tá? Lembra sempre, more, mais. Se é mais, você tem que estar comparando com alguma coisa. Most é o maior, o mais, tá? Most. E, inclusive, sempre vai vir com the antes. The most. Esse the vai estar, de maneira geral, eu não posso falar que tá sempre, porque dependendo da sua frase, mas ele vai estar bem presente, o the most, ok? Nicest também vai ter o the, tá? The nicest, que é o mais legal de todos. Olha, ainda é parecido com o português, para dar uma ajudada, gente. Maravilha. Então, vamos olhar alguns exemplos aqui, ó. Estão conseguindo ver? Acho que estão, porque vai estar atrasado. Enfim. That is the largest pizza I've ever eaten. That is the largest pizza I've ever eaten. Então, essa é a maior pizza que eu já comi na minha vida. Mas, Cíntia, você acabou de falar que maior é big. Só que, quando a gente tá falando de pizza, a gente não usa big pizza, a gente usa large pizza. Por quê? Porque é assim que as pessoas usam, tá? Então, tem a pizza small, medium, large, tá? E não big. Mas aí é uma questão de porque as pessoas usam large e não big, tá? Então, that is the largest pizza I've ever eaten. Então, aqui, ó, o adjetivo é large, ok? Large. E fica largest. Beleza? Só adiciona um ST porque já tem o E. Bruno is the tallest. Bruno is the tallest. Então, Bruno, ele é o mais alto de todos. É o mais alto, não precisa ter o de todos necessariamente. Bruno é o mais alto, tá? Agora, se eu quiser falar que Bruno é mais alto que alguém, Bruno is taller than Jaden. Nossa, de onde eu tirei esse nome? Bruno is taller than Jaden, tá?
Ou se eu só falo, Bruno is taller, definitely. Então o Bruno é maior. Aqui já tá implícito que eu tô comparando ele com uma outra pessoa. Já Bruno is the tallest, eu tô falando que ele é o maior entre um grupo de pessoas, tá? E aí, quando eu falo essa frase, já tá meio que implícito. Eu tô falando que ele é o mais alto da turma, o mais alto das pessoas do meu trabalho, o mais alto da cidade. Tá? Aí vai estar implícito no contexto, ok? So, Bruno is the tallest. Ele é o cara mais alto da cidade. The tallest man in the city. Ok? Ele é o cara mais alto da cidade. Ou só tallest. Aí se eu quero usar a palavra beautiful. What is the most beautiful place you have ever been to? Ok? What is the most beautiful place you have ever been to? Qual é o lugar mais bonito que você já esteve? Cíntia, não sei usar have ever been to. Não é o foco aqui, tá? Foca aqui, the most beautiful. Porque aqui, se a gente for falar desse have ever been, aí já é mais 3 horas. Então, what is the most beautiful place? Aí aqui, viu, eu não coloquei esse EST no final. Eu coloquei o most. Esse the sempre vai ter. Eu só não posso falar sempre, porque a gente vai ver exemplos que não tem. Mas pensa que você tem que ter ele, ó. The. Aí ou eu adiciono EST, ou eu coloco o most, tá? Por quê? Mesma regrinha, porque eu tenho uma palavra com 6 letras ou mais, tá? Lembra que essa regra é uma regra, digamos, clandestina, tá? Então, se você quer make sure que você tá fazendo a coisa certa, aí você tem que ir naquelas regrinhas das sílabas, tá? É uma regra aqui clandestina que dá certo, tá? Próxima frase. Jupiter is the biggest planet in our solar system. Então, Júpiter é o maior planeta no nosso sistema solar. É o maior? A produção tá dormindo. É o maior? Eu fiz uma pergunta. Júpiter é o maior planeta do sistema solar? Oi? Júpiter é o maior planeta do sistema solar? Acho que sim. Só pra ter minha informação de ciência aqui, né? Vai que... Bom, mas a frase de inglês é o que importa. Então, Jupiter is the biggest planet in our solar system. Então, Júpiter é o maior, the biggest, ok? Então, big tem aquela mesma coisinha, ó, consoante e antes eu tenho uma vogal, então eu dobro a nossa consoante e boto EST. Então fica the biggest. Sam is the most handsome boy or guy in the whole school. Então, Sam, ele é o cara mais bonito da escola inteira. Então, Sam is the most handsome. Porque handsome temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, com certeza é most, tá? Então, aqui eu tenho o the, novamente, most e o adjetivo, handsome. Aí, olha só um exemplo que não tem o the. I can't find my most comfortable jeans. Então, eu não consigo achar o meu jeans mais confortável. Aí, aqui, eu não vou ter o the, porque eu já tenho um pronome possessivo. E o pronome possessivo não fica junto com o the. Eu não posso falar my the most, ou the my most. Não, um outro, tá? Então, aqui, como eu quero falar que ele é meu, eu quero usar um pronome possessivo, aí eu não coloco the. Entende? Então, eu não consigo encontrar o meu jeans mais confortável. Comfortable, 1, 2, 3, 4, 5, e já foi, most, com certeza, tá? Não, nunca falaria comfortable, comfortablest, tá? Então, comfortable. Então, é basicamente essa regrinha que é bem parecida com os comparatives. E aqui, ó, aqui tá errada, superlative. Aqui, ó. Copiei e colei, esqueci de trocar. Superlative. E aqui, ó, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Ó. Aqui eu tenho 3 animais. Dog, horse, elephant. E aí eu quero comparar, tá? Eu vou comparar 2 coisas, 2 animais. A dog is faster than an elephant. Então, um cachorro é mais rápido do que um elefante. Então, aqui eu vou colocar ER
Por quê? Tem só 3 letrinhas, 4 letrinhas essa nossa palavra e tem só uma sílaba, né? Fast, é só uma sílaba. Mas eu não quis ensinar por sílaba, porque para falar de sílabas a gente teria que ter talvez uma outra aula só para ver isso. E, enfim, não tem necessidade. Eu acho que se dá pra gente entender as coisas de uma maneira mais fácil, tudo bem. A não ser que você queira se especializar em comparatives, superlatives, aí tudo bem. Mas eu gosto de sempre ensinar o mais fácil e que funciona. Isso vai fazer você falar o inglês certo? Vai, entendeu? Então não tem problema nenhum. Faster than, aí eu uso than, por quê? Porque logo depois eu tenho o objeto com o qual eu estou comparando, que no caso é um animal, não um objeto. Mas o objeto que eu digo é uma pessoa, um animal, uma coisa, tá? Então, a dog is faster than an elephant. Então, adicionei a R e coloquei than. Aí, entre todos os animais, eu quero falar the horse is the fastest. Então, o cavalo é o mais rápido. Então, eu vou adicionar aqui o the e est, por quê? Porque a nossa palavra aqui só tem uma sílaba, né? Só tem 4 palavrinhas. 4 letras. Então, the fastest. Porque eu tô comparando com todos os animais. Então, eu quero falar que ele é o mais de todos. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Harry is that guy, right? Harry, Harry. Esse aqui é o Harry, Little Monster. Harry is nicer than Frank. This is Frank. Dá pra ver, porque olha a cara de Frank. Misericórdia. Harry is nicer. Ó, R. Já tinha o E na palavra, então só adiciono o R. Than Frank, porque eu tô comparando 2 coisas, tá? Então, Harry is nicer than Frank. Harry é mais legal do que Frank. Agora, se eu quero falar que o Dean, ele é o mais legal de todos. Agora, se eu for comparar com todos, o Dean é o mais legal. Então, Dean is the nicest. E aí eu coloco EST. Já tem o E, então só EST, ok? Ou até uma pergunta. Which one is the strangest? Qual que é o mais estranho? Tá? E aqui, strange é a nossa exceção, inclusive, porque ela tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras? Strange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E você adiciona EST. Você não falaria the most, ok? The most strange. The most strange. Será que às vezes as pessoas usam the most strange no... Porque às vezes, gente, tem uma... Você fala assim, Cíntia, mas eu ouvi num seriado que ele falou the most strange. Seriados, as pessoas falam, tá, deixa claro que vocês. Mas vamos procurar aqui, deixa eu procurar aqui no meu celular. The most strange. Aparentemente, acho que as pessoas também usam. Stranger seria a mais aceita, porém, em conversas informais, aparentemente, usam sim the most strange, tá? Porque existe muito isso, gente. Às vezes o certinho as pessoas não usam no seriado. Porque seriado, ainda mais se for um seriado muito informal. E já vi muita coisa errada no seriado. Muita estrutura errada, muita coisa que você não pode fazer. Errada que eu digo assim, na gramática, certinho. Em português a gente também faz. Tem um exemplo, produção, de coisa que a gente faz errado? Um exemplo de coisa que a gente faz errado em português, mas que virou normal, virou certo. Assim, pensar na hora é difícil. Ninguém faz ao vivo. Só pra dar um exemplo pra galera entender. Pessoal aí. Se vocês souberem, me fala aí. Alguma coisa que no português não pode fazer, mas todo mundo faz. Tem uma coisa. Eu prefiro chocolate do que sorvete. Isso não é gramaticalmente certo. Não. Eu prefiro chocolate a sorvete, não é? A produção entende um pouco mais português que eu. Então, por exemplo, às vezes você caiu o queixo aí porque você não sabia disso. Não, depende. Ao, porque tem que botar um artigo. Ao? Acho que sim. Não, acho que o sorvete, tá ligado? Porque sorvete é masculino. Depende. Se você botar prefiro o chocolate, aí você tem que botar ao. Aí, eu nem sabia, entendeu? Nem sabia disso. Então você pode pensar, Cíntia, eu prefiro chocolate do que sorvete, tá certo. Só que
Não tá Not certo. exactly. Não tá certo, né? Gramaticalmente não, é. Viu? Gramaticamente não tá certo. Mas todo mundo fala, não Todo fala? mundo fala. O que é diferente se alguém falar nós vai. Nós vai é um erro muito mais grotesco e que as pessoas não usam no dia a dia. Falou, tá errado mesmo. Agora, do que é aquele erro disfarçado de certo. Entende? No inglês acontece a mesma coisa. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Não é tudo que vocês veem por aí que é o certo, tá? Acontece muita coisa aí, tipo, do português. A galera falou alguma coisa aí? Tem, a Cirlei falou que tem um exemplo aqui. Nós fumamos pra escola. Nós fumo, pô, mas isso aí... Nós fumo, esse eu nunca nem vi ninguém falando. Ah, a questão do verbo vir. Vir, vim, É, né? tem esse lance A galera aí. erra muito. E tipo assim, quando você ouve a pessoa fazendo esse tipo de erro, você não fica, nossa, que errado. Não, você acha normal. Vir e ver a diferença, né? Isso aí até eu vi erro. Ou eu vi. Nossa, não vamos nem falar disso, porque Entendeu? dá até uma É, tristeza. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Ir no cinema, cheguei em Assim- casa. Cheguei em casa tá Cheguei errado. em Cheguei a casa. Porque quem chega ao... Aí me diz, quem fala chegar à casa? eu cheguei a casa, entendeu? Por isso que eu acho que serve para os dois lados. Às vezes nós vamos aprender o certo, mas a gente vai ouvir muito errado. E tudo bem se, tipo, no dia a dia você falar, só que aí você tem que ter maturidade para saber a diferença. E às vezes quando o aluno está aprendendo, ele não tem essa maturidade para saber diferenciar. Por isso que eu prefiro ensinar o certo. Mas às vezes, quando aquele erro ele é muito frequente, por exemplo, no português, chegar em casa e chegar a casa, ninguém vai chegar a casa, eu nunca vi ninguém falando isso, entendeu? Chegar em casa. Ou, por exemplo, assistir o vídeo. O certo é assistir ao vídeo, não o vídeo. Mas todo mundo fala o vídeo. Nesses casos, eu faço questão de ensinar para o aluno as duas formas. Para ele também não ficar igual então, assistir ao vídeo, chegar a casa. Porque eu também não quero que vocês falem inglês, sabe, muito terno e gravata só porque tá certo. Não. Às vezes é importante falar o errado, tá? Pra gente soar natural. Mas enfim, isso pode ser um assunto para uma outra aula, né? Aqui, ó, vamos ter um outro exemplo aqui. Comparative. Tô comparando. Monday was hotter than Sunday. Então, eu tô comparando entre 2 dias. Segunda foi mais quente, ou estava mais quente do que domingo. Eu tô comparando entre esses 2 dias, tá? Aí eu vou usar o adjetivo hot. No adjetivo hot, eu tenho uma consoante e logo antes eu tenho o quê? Uma vogal, vowel, tá? Então, pra vocês saberem, vogal a gente fala assim em inglês, ó, vowel. E aí, nesse caso, eu tenho que dobrar a última consoante e botar o ER, beleza? E aí, se eu quiser falar que terça, comparando entre domingo, segunda e terça foi o dia mais quente, tá? Tuesday was the hottest day. E aí a mesma regrinha de dobrar o T. E isso só para os pequenos, os adjetivos pequenos, de menos de 5 letras, tá? Então, the hottest, o mais quente, ok? Um outro exemplo aqui com as exceções. Então, you are a better singer than John. Então, você é um cantor melhor do que o John, tá? Better singer than John. Não posso falar more good nem gooder. Better. E se for pior? It was the worst decision she had ever made. Então foi a pior decisão que ela já tomou na vida dela. E aí é the worst, ok? E não most bad or baddest. Tá? The worst. E aí, essas exceções aqui são, inclusive, muito usadas e é bom vocês até anotarem, frisarem, tá? Então, o adjetivo good, ele vira better, comparando, e the best, falando que é o melhor de todos. Bad vira worse, tá? Comparando, e the worst, se é o pior de todos. Esses são, inclusive, muito usados e bastante gente tem dificuldade. Beleza? Agora vamos fazer uma atividadezinha. Vou fazer junto com vocês. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Tá todo mundo vivo? Ó, tem comentário pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Em português falamos estou em casa. É, que é o estou, né?
Tá, beleza. Então, toda vez que tiver um possessivo antes do adjetivo, retira o the. Não é nem a questão de antes do adjetivo. Não tem possessivo junto com the. Lembra disso. Possessivo junto com artigo. Não tem, tá? Em inglês não, em português até tem. O meu cachorro. Mas a gente não fala the my dog. É my dog. Tem possessivo, não tem artigo. Beleza? Isso tudo que eu falo, gente, é de maneira geral, tá? Pode ser que exista uma exceção. Estou vendo present perfect em todo lugar agora. A gente usa muito present perfect. Ainda mais para falar do superlative, porque é o mais de todos. E a gente usa present perfect. Beleza. Agora vamos fazer uma atividadezinha. Brittany falou atividadezinha. Atividadezinha. A Mari botou um exemplo aqui, ó. July was the coldest month. Pode ser. Então, julho foi o mês mais frio. Beleza, tá certo. Vamos fazer uma atividade. Eu quero, na verdade, que vocês vão... Aí, eu falei alguma coisa totalmente errada. Eu não falei? Vocês vão... Sei lá, isso não soou muito certo. Tá bom, aqui a gente vai ter um adjetivo. E aí eu quero que vocês coloquem a forma dele do comparative e do superlative, tá? Como ele fica no comparativo, como ele fica no superlativo. Eu vou colocando aqui, mas eu sempre vou falar, vocês pensam, tá? E falem em voz alta, como é que fica, porque depois eu vou falar, vocês corrigem, pra ver se tá certo. Vou botar uma tabela. Beleza. Então aqui, o tall, a gente já tem de exemplo, que é o taller and the tallest, tá? Então, mais alto ou mais alto, ok? Se a gente tem interesting, como é que fica? Vamos lá. Fica, tô dando tempo pra vocês falarem aí pra vocês, ok? Né? Depois que eu falar, aí tá copiando, não vale. Ó, interesting, se eu estiver comparando duas coisas, eu falo que ela é, so this is more interesting. So that book is more interesting than, or this book. This book is more interesting than this one. Okay? Então, esse livro é mais interessante que esse aqui. Agora, você tem uma pilha de livros aqui na minha mesa. Aí eu vou escolher um, tá? Esse aqui. Então, esse daqui, that book is the most interesting. The most interesting, tá? Porque é uma palavra longa, né? De muitas letras, mais de 6 letras, 6 letras ou mais. Então a gente usa esse more e the most. Se eu tenho big, como é que fica? Falamos sobre o big. Big fica bigger, porque termina em uma consoante e antes tem uma vogal. Ou the biggest. Ok? So, this is the biggest house I've ever seen. Então, essa é a maior casa que eu já vi na minha vida. The biggest. Se eu tenho a palavra happy, because I'm happy. Se eu quero falar que algo algo não, né? Ela é mais feliz do que você, ou você é mais feliz do que ela, fica happier. Happier. Então, o que acontece aqui? Eu saí do happy, termina com Y. Ah, uma coisa interessante. Todos os adjetivos que terminam com Y, não importa se ele é quilométrico ou de 3 letras, sempre vai ser a regrinha do ER e do EST. Você nunca vai botar more ou most. É sempre com o ER e o EST. É uma regrinha aí importante. Então, happy, eu vou fazer o quê? Tiro o Y e boto IER. Tá? Pensa, eu vou botar ER, mas eu não posso usar Y, então eu tenho que tirar e botar o I. Tá? Happier. 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 E aí, se eu tenho... Você é a mais feliz de todas as pessoas que eu conheço, que eu já conheço na minha vida. Então, you are the happiest person I've ever met. Então, você é a pessoa mais feliz que eu já conheci.
Se a gente tem small, small, se eu tô falando que isso é menor do que aquilo, smaller, smaller, tá? Aqui eu não dobrei nada, o small já tem 2 L's, tá? E se é o menor de todos, the smallest, ok? Se eu tenho a palavra thin, não é uma palavra que você vai usar todos os dias, né? Mas enfim, thin, thinner, thin quer dizer magro, tá? Ou se eu quero falar que alguma coisa é thin, é tipo assim, ela é muito uma coisa magrinha. Como eu vou explicar? Se eu tenho uma caneta mais redonda e outra mais, digamos, achatada, para falar que ela é thinner, tá? Ou uma pessoa mais magra. Or thinnest. Thinner. Thinner tem uma coisa importante aqui, ó. Dobra o N. Só pra ver se vocês estão espertos, tá? Porque termina com uma consoante e antes nós temos uma vogal, tá? Só pra ver se vocês estão ligados. Dorme não. Short. Temos o adjetivo short. Mas, gente, short é adjetivo? Não é aquele negócio que a gente veste? Short? Não, aquilo é shorts. Tá ligado? Shorts. Nunca vai ser short. Aquilo é short. Aquele negócio que você veste assim, ó. Que a gente fala em português. Short. Short. Shorts, tá? Short é apenas um adjetivo que significa pequeno ou curto. Depende, porque no português nós vamos ter essas 2 traduções. Mas você fala, por exemplo, que alguém é pequeno. Então, short e não small. Você não geralmente fala que uma pessoa é pequena no sentido dela ser baixa. Baixa é uma outra palavra em português. Baixa. Para falar da altura de uma pessoa é short. Então, shorter. Shorter. Ó, viu aqui? Eu usei um shorter. Shorter. Eu mudei o som do T, porque é em inglês americano. Ou shortest. Ok? Não tô botando the mais, ó. The. E aqui temos exciting. Então, exciting é uma palavra bem grande. So, more exciting. Exciting significa animado, ok? Então, algo muito mais animado. Essa festa está mais animada, ok? So, this party is more exciting than the other one. Or, the most exciting. O mais animado de todos, tá? Vamos pegar aqui young, porque colorful também é uma palavra muito grande, então vai seguir a mesma, nossa, ficou grande aqui, não. Mesma regra, tá? Vamos para young. Young, temos 1, 2, 3, 4, 5, então fica younger. Então, more não, younger, né? Ou leu more, que eu falei que tá falando uma coisa. Não, younger. Ou the most or youngest. E aí, o que vocês acham? Tarará, youngest. Youngest. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui que um tem relação com o outro, tá? Se eu usei bigger, se eu usei a partícula no final do adjetivo pro superlative, eu também vou usar uma partícula. Ó, bigger, eu não falo bigger e the most big. Não, bigger, biggest. Mas também se eu uso more, eu vou usar most, tá? More exciting, the most exciting, porque as regras são as mesmas. Beleza? Delicious. Você vai usar também more, the most delicious. Old, você vai usar older, the oldest. Que acabou nosso espaço aqui. Mas aí, espero que vocês tenham respondido certo. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Ok, younger, the youngest. Very good. Eu pulei o expensive. Expensive é uma palavra também grande, né? Então é more expensive or the most expensive. Mas se eu tenho o oposto de... Vamos voltar aqui. Se eu tenho o oposto de expensive, que é cheap. Cheap, que é barato. Aí é cheaper. Cheaper, ok? Cheaper. E the cheapest, ok? E aqui nós também dobramos o P, porque termina com uma consoante. Antes temos uma vogal. Não, cheaper. Cheaper.
É que eu tava achando estranho mesmo, acho que essa é uma das exceções, inclusive. Eu tava achando estranho, porque eu falei, não, vou seguir a regra, mas não, cheap não tem. É cheaper, sem dobrar. E the cheapest, right? Então, gente, acontece, tá? Eita, eu comi o aqui. Acontece de você não saber todas. Eu também não sei. Ó, um segredo. Eu não sei todos os adjetivos, como é que fica. Às vezes eu tenho que pensar. Ah, eu nunca uso esse adjetivo. Será que é more? Será que é most? Aí eu tenho que dar uma pensada também. Acontece, entendeu? Então, assim, também não acho que você tem que saber de todas as regras para poder saber como fala, entendeu? Até mesmo em português a gente não sabe todos os adjetivos. Português. Isso mostra que você não precisa saber todos os adjetivos para poder falar, né? Saber falar fluentemente uma língua. Às vezes até no português as pessoas falam mais grande. Que é um adjetivo, inclusive, muito usado, né? E aí... Quê? Tá superado, né? Mais grande. Não, ou não pode não, produção? Porque ele que é bom no português. E aí, mais grande é errado? É errado mesmo? É errado. Sei lá, vai que tem uma exceção. Vai que tem uma exceção da exceção da exceção. Eu sou o mais grande, maior. Isso aí. Não pode falar mais grande, então? Não. Posso falar mais pior? Nossa. Mais ruim? Nossa. Então, é isso. E também, gente, acontece. Às vezes eu fico assim, como é que escreve essa palavra? Toda vez que eu vou escrever mesh, eu fico, mesh é com X ou com CH? Deus me ajuda. Porque também eu não escrevo muito português. O que eu escrevo é inglês, né? Que é questão de aula, essas coisas assim, material. Então eu não escrevo mais tanto. Mas eu falo toda hora, né? Mexer. Só que na hora de escrever a palavra mexer, dá um bug. Eu sempre fico, mexer. Teve uma palavra esses dias que eu fiquei na dúvida. Aí eu fiquei, gente, não acredito que eu fiquei na dúvida nessa palavra, que ridículo. Então, só pra vocês entenderem que tá tudo bem. É só vocês praticarem muito. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vai ser automático. Igual o maior, que vocês não falam mais grande. Eu espero que vocês não falem mais grande, né, gente? A Sibeli falou que já passou 1 hora. Realmente, passa muito rápido. Vou fazer um monte de frase com isso. Falando em frase, vamos fazendo frases. Vamos lá. Frases. Que ajuda, né? Pra gente aqui, ó, terminar nos 30. Muitas frases. Usem adjetivos diferentes. Vão jogando aí frases. Vamos lá. Que aí eu quero ver se vocês estão acertando as frases. More expensive, the most expensive. Cheaper, the cheapest. That's it. A Kathleen falou que agora ficou tudo mais claro na vida dela. Isso aí, essa é a intenção, fazer vocês saírem daqui sabendo. Usando isso aí, ó, jogando na cara de todo mundo. New e fat. Parece estranha a palavra. Sim, fica newer or newest. E fat fica fatter or the fattest. É estranho mesmo, mas é assim mesmo. Vamos mandando as frases de vocês. É que tem um delay, né? You are the better English teacher I've ever seen. Vamos falar dessa frase. Vamos voltar aqui. Vou abrir aqui só pra gente falar dos exemplos. Então, a frase aqui que... Quem falou essa frase? Ju. Vamos lá, Ju. You are... Você falou you are ou your? Your. Vou botar o jeito que você escreveu. You're the better teacher I've ever seen. Better. Ok? Better. Olha o que a gente tem aqui no finalzinho. ER. Então, essa palavra, na verdade, deveria ser para comparação. Comparar duas coisas. You're better than my previous teacher. Ok? Então, você é melhor do que o meu professor antigo. Ok? Mas você está falando que eu sou a melhor professora de todos? Thank you. You are the best. Ó, pensa aqui, ó. EST. Mesmo que ele seja uma exceção, ele também segue ali a regrinha. Então, ó. You're the best teacher I've ever seen. Tá? Foi, Ju.
Vamos ver aqui da Caroline. The winter in USA is coldest than the winter in Brazil. Vamos botar essa frase aqui. The winter is coldest than... Quero ver a frase que você escreveu. In Brazil. Então vamos lá. The winter in the USA. Não tem a ver com a aula, mas já te ajudando aqui, ó. USA também tem que botar com letra maiúscula. A não ser que seja uma conversa de WhatsApp, óbvio. Mas o the tem que botar. A gente fala the USA, tá? Sempre. The winter in the USA is... Você está comparando, tá? Então você não pode usar EST. Você só usa essa terminação EST se você está falando que é o maior, o mais frio de todos. Ok? Então, o frio nos Estados Unidos é o mais de todos, entre todos os países do mundo. Aí você vai falar the coldest. Tem que acompanhar esse the. O ST acompanha o the. Mas aqui você está comparando com o Brasil. E você ainda usou than. Então você tem que usar ER. Você não pode usar than com EST. Never. Então, the winter in the USA is colder than in Brazil. Or it's colder than it is in Brazil. Do que é no Brasil, né? The winter in the USA is colder than in Brazil. That's okay. Tá? Então, colder. Vamos ver aqui outras frases. Cynthia, funniest, ficou estranho. Então, vamos lá. O mais engraçado de todos fica the, ó. O adjetivo é funny. Lembra? Termina com Y, tem que trocar por um I. E aí eu adiciono EST. Você esqueceu do I. The funniest. The funniest. Tá? O mais engraçado. This movie is the saddest. That's it. The saddest. I'm younger than my brother. He's the youngest. That's it. Vou até copiar aqui e já colar lá que tá certinho. Aqui, ó. I'm younger than my brother. Então aqui eu tenho, ó, ER e eu tenho than. Aí tá certinho. E eu tenho logo depois o que eu tô comparando, my brother. E aqui eu tenho the e eu tenho EST. Certinho também. Supimpa. Quem fala supimpa? This movie is the worst. Beleza? É o pior. I'm the oldest sister. Eu sou a irmã mais velha. Sim. Beleza. The Canada is the second most largest country in the world. Sim, só que Canada não tem esse the, tá? Só Canada. O the a gente usa com alguns lugares específicos, mas entre o que a gente vai falar mais, a gente só usa o the com the US or the USA e the UK, tá? Aí tem os outros lugares, por exemplo, the Bahamas, mas aí você não vai ficar falando Bahamas todo dia. É mais USA e UK, tá? Felipe is my bestest friend. Então, best, ele já é a palavra no superlativo. Então, Felipe is my best friend. Ok? Não tem EST, ele já tá no superlativo, ó. Best, ok? Que vem do adjetivo good. O adjetivo não é best e você adiciona EST para fazer o melhor, não. Já falar o mais bom. Bom é o adjetivo e você transforma ele em best, tá? Vamos ver. This baby is more cuter than other. Vamos lá, vamos pegar essa frase aqui da Beatriz. Vou apagar aqui alguns. Vamos lá, Beatriz. Lembra, nós temos duas opções para comparativos. Ou você adiciona ER, ou você coloca more. Os dois não rola, tá? Ou um ou outro. Aí, vamos lá. Qual é o seu adjetivo? Cute. Cute, né? O seu adjetivo é cute. E aí, cuter. Cuter. E aí você tira esse more.
This baby is cuter than the others. Os outros bebês, né? Ó, this baby is cuter. Você tem que estar comparando com o bebê. Porque aqui talvez seria melhor você falar the cutest. Esse bebê é o mais fofo de todos, né? Cutest. Deixa eu botar aqui US English, que aí ele vai... Beleza. Tá? Vamos ver. Estamos botando bastante frases. Vamos ver mais algumas aqui. Vamos ver da Erika. The yellow pen is more expensive than the pink one. Perfect, Erika. That's it. The yellow pen is more expensive. Então ela tá comparando. Ela usou o more, porque lembra, ou você adiciona R ou você usa more. Ela usou more por quê? Porque o nosso adjetivo é longo, tem mais de 6 letras. E usou o than, que é a nossa partícula de comparação, quando ela tem com o que ela está comparando. Então, the yellow pen is more expensive than the pink one. Cíntia, e esse one? Dá pra ter uma aula só sobre o one, gente. Mas é a mesma coisa que pen, than the pink pen. Só que você não precisa repetir. Aí você tem que botar o one, porque você também não pode deixar assim, ó, o adjetivo voando. Ele precisa do substantivo. Então você bota one. É isso. Vamos ver a frase aqui da Loane Dias. Tô quase cega, gente. Loane Dias. Eu tô quase colado no computador. Vamos lá. I'll go to... Lembra que eu falei? The USA. Não pode falar USA sem o the. I'll go to the USA because I think better... Se você fala I think better, você tá falando que o better tá falando do verbo think. Eu penso melhor. Só que não, tá? I think it's better than Brazil. Aí aqui a gente já tem que falar, porque eu acho que é melhor que o Brasil. O que é? The USA. E eu só troquei pelo it, que é a mesma coisa. Because I think it's better than Brazil. Right? Aí sim. Mondays. Vamos ver aqui a frase da Kelcione. Vou botar aqui. Mondays. Mondays. Temos um S aqui, então é plural. Mondays are more boring than Fridays. E uma coisa importante, gente. Dias da semana sempre com letra maiúscula. Sempre. Aí aqui eu posso falar sempre. A não ser que seja uma conversa de WhatsApp. Beleza, tá? Mas fora isso, letra maiúscula. Até em conversa de WhatsApp a galera usa com letra maiúscula. O WhatsApp que eu quero dizer é texting, né? Porque o WhatsApp é mais o brasileiro que usa. Sim, curiosidade. A galera que não usa WhatsApp. Pode até ser que use, mas assim, não é via de regra. É mais a própria mensagem do celular. Então aqui eu tenho boring, tá? Que tem mais de 6 letras, né? 1, 2, 3, 4, tem 6 exatamente. Eu boto more e não boringer. Seria até estranho, né? More boring than Fridays. That's it. This car is the most expensive one. Só adicionaria o one. Então é isso, gente. Corrigimos bastante frases aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí como é que foi essa aula, se vocês entenderam mesmo. Como é que foi pra vocês? Tipo, Cíntia, entendi ou tipo, não exatamente. Eu quero que vocês saiam dessa aula tendo entendido, absorvido. A minha missão aqui é fazer você entender os assuntos que eu trago pra aula, tá? Então eu tô aqui mesmo passando esse tempo com vocês para entregar o máximo de conteúdo e fazer vocês entenderem mesmo esse assunto de comparar, porque volta e meia a gente usa isso, né? A gente tá falando uma conversa, vocês podem até perceber que no português
a gente faz isso? Ah, isso aqui é mais interessante. Ah, não, eu acho que essa opção é melhor. Então, no português a gente faz isso. Então, no inglês, a gente vai fazer também. E também não achem que de cara vocês já vão ir para uma conversa em inglês ou de um curso que vocês fazem ou com um amigo que vocês vão conversar e aí do nada, não, aprendi tudo, plá. Aprender não quer dizer que você vai sair usando naturalmente, é prática, tá? Então é toda vez que for usar, vai parar, tem que lembrar, regrinha, mas uma hora vai se tornar natural, tá? E o que eu quero aqui é saber se vocês de fato absorveram o conteúdo, se entenderam, se esse conteúdo fez diferença pra vocês, sabe? Então aqui ó, a Gabi falou que aprendeu muita coisa na aula. The best class ever! That's it! Foi uma aula excelente. Sim, e todo mundo que gostou muito do conteúdo e sabe que pode ter alguém também que vai gostar do conteúdo, que vai precisar, compartilha esse vídeo com alguém, beleza? E a Carolyn falou, entendi sim, agora é só praticar para fixar na mente. É isso aí. Foi uma aula excelente. Misericórdia, assim, te estralando os dedos. Gente, eu estalo muito os dedos. Como é? Pedi pro pessoal compartilhar, só tem 3, tem quase 70 pessoas ao vivo. Só tem 3? Só tem 3 compartilhamentos. Ah, tá. Tamo de olho aqui em vocês, só tem 3 compartilhamentos. Tô aqui eu recebendo a informação do ponto. Vamos compartilhar, gente. Compartilha com a galera. E a Marina falou, the best teacher ever. Thank you. Ah, tá vendo? Eu tô ensinando vocês a falar, vocês estão usando já. Que lindos. Ai, Cintia, você sempre me ajuda com seus vídeos. Stephanie. Loane falou, você é maravilhosa, aprendo muito com você e com o Segredo dos Verbos. Ó, galera do Segredo dos Verbos. Muito bom, a aula foi incrível, amei, Roberta. Awesome class, congratulations, Cynthia. Thank you, Priscila. A Kathleen falou que ajudou muito. Eu quero que ajude, gente, tem que ajudar. Se não ajudar, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Podem saber. Amazing. Obrigada por falar meu nome correto. Caroline. Caroline, tão chique, né? Muito bom. Então é isso. É isso? Então, muito obrigada por quem ficou aqui até o final. Eu sei que vocês que ficaram aqui até o final, vocês estão comprometidos de verdade, vocês querem aprender inglês. E assim, isso é uma das coisas mais importantes para você aprender uma língua. Persistência, é continuar, é todos os dias aprender um pouco mais e é todos os dias estudar mesmo, sabe? Então, vocês que ficaram até o final, já parabéns por isso. Vocês já estão no caminho certo, com certeza. E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Semana que vem, quero vocês aqui de novo, hein? Então, já vou vendo aí dos assuntos que vocês têm mais dificuldade para tirar o assunto da nossa próxima aula, tá? Gostei da interação. E a Stephanie que falou que vai compartilhar no grupão de Au Pair. Isso aí, compartilha lá pra galera já saber usar lá, entendeu? As expressões e tal. Então é isso, gente. Um beijo. Have a good night. Alright? Tenha uma boa noite. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Tá bom, gente? Beijão. Tchau.